todos aqui, Senhor, vos agradecemos profundamente os auxílios que temos recebido durante os dias, durante as horas, e que a vossa paz e a vossa luz permaneça no coração de todos nós, fazendo com que tenhamos as forças necessárias para continuar a nossa caminhada em busca da nossa realização. Muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus. O que eu vou falar hoje, eu preparei no mês de agosto de 2002. Então, essa palestra está há 22 anos preparada. Eu apresentei 400 e hoje mais uma vez. Então, é um assunto que hoje em dia está em efervescência. Assunto esse que traz por título, por sinal, escândalos. Escândalos. E é o que temos visto aí pululando de diversas formas e maneiras, simplesmente, entre aspas, que trazem nojo. Por quê? Porque por toda esse tempo que nós e o povo já conviveu e viveu, era para estarmos de pensamentos um pouco mais elevados, mais limpos, mais tranquilos. No Evangelho de Jesus, no capítulo 8, e no item 12, fala justamente sobre isso. O Evangelho de Jesus, o que eu preparei há 20 anos passados para servir, apresentando até agora. Então, escândalos, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E no item 12 é assim: no sentido vulgar, no sentido comum, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência do modo ostentivo. O escândalo não será, aliás, o escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreriam orgulho, e sua consideração diminuiria entre os homens, contando que sua torpeza seja ignorada. Isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. Então, elas, segundo as palavras de Jesus, superiores, sepulcros, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais tudo o que resulta dos riscos, das imperfeições dos homens, toda reação má de indivíduos para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo da moral baixa, da má moral. Então, esse
o que o Evangelho traz a respeito do escândalo. E aí, então, vamos passar para cá, para ver se eu melhor. A pureza de coração é meta a ser alcançada por todos nós. Então, a pureza de coração é meta a ser alcançada por todos nós. Tendo sido criados por Deus, simples e ignorantes, cada um de nós tem por objetivo tornar-se sábio e benevolente, pelo esforço próprio no curso das reencarnações, tem uma única essência. A lei de amor, bem como a lei de causa e efeito, está a serviço dessa evolução espiritual que devemos buscar constantemente. Vendo o quadro atual de abusos de poder, isso que eu lembrei desse. Vendo o quadro atual de abusos de poder, princípios falsos e maus exemplos, muitos de nós podemos duvidar dessa assertiva, dessa afirmação. Com efeito, a pedofilia campeia, os desvios de verbas públicas se multiplicam, a tortura prossegue, as guerras, por razões diversas, continuam, a violência física e psicológica sobeja até mesmo no que deveria ser o lazer no futebol. Entre outros esportes, por exemplo, não estão mais se vivendo as contendas esportivas, a guerra, chute, cartão amarelo, cartão vermelho, como é que é? Então, o negócio está mudando muito. Entretanto, no mundo e numa civilização em período de transformação e expiação, e provas também para a regeneração, não poderia ser diferente. Teremos que passar por tudo isso. De um lado, a humanidade é heterogênea, de outra forma. E de outro, o livre-arbítrio é uma apanagem, é um atributo exclusivista de cada um. Há escândalos no mundo porque seus habitantes, ainda imperfeitos, são propensos a praticar o mal. Em vários níveis, com ou sem repercussão pelos meios de comunicação. E à luz da doutrina espírita, escândalo não é somente o mal que sofre a divulgação do feito, do acontecido, mas tudo que resulta dos vícios, das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral, afirma Kardec no item 12, do capítulo 8 do Evangelho segundo. Tanto um como o outro gera algum tipo de sofrimento. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio do bem, remata o professor Kardec. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. O nosso mestre Kardec falou muito bem. Então, exercitar a pureza de oração no dia a dia significa não abrir brechas aos maus sentimentos e às vibrações negativas. A mentira, a maledicência, a impaciência, a falsidade, a inveja, a corrupção, que são nesse dia em crescimento, entre outros desvios ou vícios de personalidade, todos filhos do egoísmo é que propiciam
tais defeitos, tais fissuras da vida. Não há quem não deseje a felicidade. Ser feliz é um anseio de todos nós, não há quem não deseje, porque é um anseio do ser humano. Entretanto, a felicidade, somente será alcançada pelo fato, à medida que os escândalos diminuírem e a pureza de coração aumentar. Isso vale para o lado individual e para o lado coletivo. Assim, com certeza, muitos alcançarão a felicidade, ainda que relativa, individualmente. Falando individualmente. Antes que o orbe, como um todo, torne-se um mundo feliz, englobando a humanidade terrena inteira. Então, a conquista nesse campo é intransferível. Queiramos ou não, de acordo com a demora dos tempos e do vencimento dos erros, nós chegaremos lá. Nós conquistaremos esse campo intransferível que é a universidade de todos nós. Não estamos aqui reencarnados por uma bênção divina, aproveitando mais um espaço, eu estou aproveitando 93 anos. Tenho que ter alguma coisa a meu favor, fazendo o bem sem o mundo. Fazendo. E quando chegar lá, Jairo já corre, desencarnou tanto e cantando, viveu tanto e cantando, fez isso. Isso aqui é uma parte boa. Mas olha aqui, tem umas coisas deficientes que o senhor praticou. Então o senhor vai ter que regularizar essa questão. Vai ter que recomeçar nesse item que o senhor foi fraco. Então, para que passar por isso? Né? Que nós temos nas mãos um Evangelho de Jesus que o nosso Kardec compilou tão bem. Outros livros, outras instruções que nós podemos apresentar. Né? Aprender delas e modificar os nossos passos de acordo com a melhoria diária. Então, essa conquista desse campo vai ser transferida, vai dependendo da força que nós utilizarmos. E ainda que os seres humanos interajam uns sobre os outros, e assim deve ser para o progresso geral, o desenvolvimento de cada um é fruto do seu próprio esforço. Nós temos que lutar, esforçar para alcançar. Inclusive sacrifícios, muitas vezes. Dores, doenças, sofrimentos terríveis às vezes, pois a reforma íntima não prescinde desse sofrimento, em especial o sacrifício do próprio orgulho. Filho primeiro do egoísmo e que se manifesta de mil formas, muitas delas de modo inconsciente e camuflado, escondido. Tem gente que esconde, tem que esconder também. Por um tempo, com certeza, séculos talvez, escândalos ainda ocorrerão. Não vai sumir, não vai desaparecer. Decorrentes do que? Das mazelas humanas. Até que o horror ao mal alcance o coração de todas as comunidades terráqueas. No dia, de todas as comunidades terráqueas, com seus habitantes. Refletirem, aprenderem, se modificarem e deixarem uma série de escândalos e orgulhos e erros do lado, aí estaremos aspirando um ar mais útil ao desenvolvimento do nosso próprio espírito, e já estaremos do lado dele. Então, até lá, busquemos cada um de nós fazer a nossa parte. De que jeito? Trabalhando duplamente, ou seja, conhecendo-nos melhor, a fim de mais investir na nossa melhoria interior. E, simultaneamente, aprendermos e passarmos adiante os conceitos da doutrina espírita e abraçamos
por todos os meios lícitos ao nosso alcance, mas, sobretudo, pela prática do exemplo construtivo, jamais tropeçando nos deslizes do escândalo geralmente propicia. Então, vimos, através desse comentário, o escândalo é uma coisa danada. E se não estivermos devidamente posicionados, sempre orientados com as condições benéficas que Deus nos permite e nos presenteia, nós partiremos também para essas decadências. E ao voltarmos para lá, a nossa recepção será muito triste. Não teremos ninguém para nos acudir. Acudir teremos ninguém para nos recepcionar. E aí vamos ficar muito tristes. Portanto, a cada dia que passa, oremos. Oremos bastante, com fé, com fervor, a fim de que Deus nos dê as forças necessárias para enfrentarmos todas as dificuldades e todas as não tem de maneira inútil. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, afastando de nós todas as nossas influências que muitas vezes nos direcionam a coisas indevidas, e assim, devidamente ajustados, nós haveremos de vencer mais essa realidade da qual Deus nos colocou, a fim de acordo com o nosso livre-arbítrio, almejar-nos sempre cada vez mais o lado direito da nossa própria vida. Deus abençoe todos. Muito obrigado.